E aí pessoal, todos bem? Professor Léo Batista e iremos continuar o nosso curso aí de Técnicas de Vendas 2, Direito do Consumidor. Pessoal, essa é a nossa segunda aula, fazendo um breve retrospecto aí do nosso primeiro vídeo encontro. Vimos na nossa aula de número 01 os conceitos introdutórios do Código de Defesa do Consumidor. Vimos o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, o conceito de produto e o conceito de serviço, além de todos aqueles aspectos doutrinários e legais acerca do Código de Defesa do Consumidor em sua origem, em sua base epistemológica, como dizemos. Então, a aula de hoje é a aula 02, é uma continuação. Então, se você ainda não assistiu à primeira aula, recomendo fortemente que você dê pausa no vídeo e assista a aula 01, pois aqueles conceitos iniciais serão utilizados em todas as próximas aulas. Então, são indispensáveis para que você consiga aprender o conteúdo das nossas futuras aulas e também da aula de hoje. A aula de hoje será dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, que é esse que nos encontramos agora, iremos analisar a responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil, tão importante a responsabilidade civil, sobretudo nas relações de consumo. Vamos fazer o comparativo da responsabilidade civil, propriamente dita, e a responsabilidade civil nas relações de consumo, que é o tema da aula de hoje. No segundo bloco, vamos aprofundar essa temática no Código de Defesa do Consumidor, trazendo os conceitos, os importantes conceitos da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Temas que são importantíssimos para a sua prova. Eu sempre gosto de falar que quando o examinador quer trazer questões mais bem elaboradas, mais complexas, aquelas questões típicas de estudo de caso, ele mira o tema responsabilidade civil nas relações de consumo, pois é um tema doutrinariamente rico para elaborar esse tipo de questões. E no terceiro bloco, eu venho trazer com vocês algumas questões do CESP, SEBRASP, e também outras questões aí de algumas bancas distintas, mas da área bancária. Pois bem, vamos começar a nossa aula. Tema de hoje: responsabilidade civil nas relações de consumo. Gente, quando nós falamos em referência legislativa da responsabilidade civil, temos que ir diretamente ao artigo 186 do nosso Código Civil. Olha só, vamos trazer aqui o artigo e vamos explicá-lo. O artigo 186 do Código Civil dita que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Muito bem. Esse artigo aí, ele traz em suma o conceito de responsabilidade civil. Mas para deixar bastante claro para você, eu quero que você grave o seguinte: sempre quando estivermos falando em responsabilidade civil, eu quero que você entenda isso como o dever de reparação. Dever de reparação. Então, eu quero que você grave responsabilidade civil como um dever de reparação, um dever de indenização. Então, sempre que um sujeito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, praticar por um ato voluntário ou por negligência ou imprudência um ato ilícito, ou seja, praticar um dano ou violação de direito em face de outra pessoa, vai surgir qual consequência? A responsabilidade civil, que é o quê? O dever de reparar o dano ou a violação daquele
direito. Então, é só você imaginar um exemplo bastante fácil e prático para você ilustrar a responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Imagine aí que Joãozinho está em uma via trafegando quando ele para no sinal vermelho de um cruzamento. O sinal está vermelho, João está parado aguardando ali o sinal ficar verde para que ele possa continuar. Assim que o sinal fica verde, abre, ele continua. Só que a sua ida é impedida por uma colisão de um veículo que estava no outro cruzamento e ultrapassou o sinal vermelho, vindo a colidir na lateral do carro de Joãozinho, causando diversos danos. Olha só, diante desse ato ilícito praticado, diante desses danos que foram ocasionados ao patrimônio de Joãozinho, qual vai ser a consequência? Vai surgir o dever de indenizar, o dever de reparar o dano. Vai surgir a responsabilidade civil. Bastante tranquilo, bastante prático. Mas, doutrinariamente, a responsabilidade civil é compreendida em 4 elementos ou pressupostos. O que isso quer dizer? Para que exista esse tal dever de reparar, esse dever de indenizar, é necessário que seja verificado que na situação existam esses 4 pressupostos ou esses 4 elementos. Ô Léo, e se faltar algum deles? Não vai existir dever de indenizar. Não vai existir responsabilidade civil. O que eu quero dizer é, quando eu falo que esses são os pressupostos da responsabilidade civil, eu quero dizer que só vai existir o dever de indenizar se esses 4 pressupostos estiverem presentes no caso concreto. Então, vamos analisar cada um deles e ainda utilizar o exemplo que eu dei anteriormente do acidente de trânsito. Vamos lá. Elementos ou pressupostos da responsabilidade civil. Primeiro elemento ou pressuposto é uma conduta. Uma conduta que você já sabe pode ser tanto uma ação ou omissão. Tanto uma ação quanto uma omissão. E aí eu tenho que essa ação ou omissão vai causar um dano. Vamos ver aqui. E esse dano, gente, olha só, pode ser tanto um dano de ordem material, que é um dano corpóreo, né? Um dano que você consegue aferir objetivamente o dano, como também pode ser um dano moral, um dano incorpóreo, que é um dano que não vai atingir nenhum bem material, não vai atingir os direitos da personalidade da pessoa. E eu tenho também aqui um nexo causal. Nexo causal, eu vou colocar aqui que é a relação de causa e efeito. Agora vamos explicar cada um desses conceitos com base no nosso exemplo que demos anteriormente. Olha só, Joãozinho estava lá parado no sinal vermelho. O sinal ficou verde, ele foi. Perfeito, está certinho o Joãozinho. No entanto, logo colidiu com ele Pedrinho. Muito bem, vamos ver se todos os elementos da responsabilidade civil estão presentes nesse exemplo. Primeiro aí, temos uma conduta, que é uma ação ou omissão? Temos. Qual é a conduta? Pedrinho avançando o sinal. O fato de Pedrinho avançar o sinal é uma ação. A conduta gerou dano? Gerou, com certeza, a lateral do carro de Joãozinho ficou toda destruída. Vamos imaginar que não houve nenhum dano de ordem, como posso dizer, não houve nenhuma lesão à integridade física de João. Graças a Deus, Joãozinho ficou inteiro sem nenhum arranhão.
mas a lateral do carro foi toda destruída. Então a conduta de Pedrinho gerou um dano. Existe aí um nexo de causalidade entre a causa e o efeito? Léo, qual é a causa e qual é o efeito? A causa é a conduta. E o efeito é o dano, a consequência. Existiu uma relação de causa e efeito entre a conduta e o dano? Sem sombra de dúvida. O que destruiu a lateral do carro foi a ação de Pedrinho. Logo, existe nexo causal. Agora, basta isso para se comprovar a responsabilidade civil? Não, porque eu tenho um quarto elemento aí, né? Que eu chamo de elemento subjetivo, que é justamente a culpa. Ou seja, e culpa aqui, gente, olha só, é no sentido genérico. Culpa tanto como dolo, como imprudência, como negligência, certo? Para o direito civil, não há aquela distinção entre dolo e culpa, é tudo culpa, certo? Então, houve culpa nesse caso? Claro, ele avançou o sinal vermelho, sem sombra de dúvida. Então, tenho também o elemento subjetivo. Então, olha só, quando o Joãozinho for ingressar com uma ação de reparação de danos, de responsabilidade civil, Joãozinho vai alegar a conduta, o dano, a relação de causalidade, ou seja, o nexo causal entre a conduta e o dano, e também vai alegar a culpa, vai falar que Pedrinho ultrapassou o sinal vermelho. Então, olha só, preenchidos esses 4 pressupostos, o dever de indenizar vai estar presente e Pedrinho vai ter que reparar o dano causado. Bastante tranquilo, bastante sossegado, concordam? Muito bem. Agora vamos analisar a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, pois aqui teremos algumas particularidades. Aquela responsabilidade civil é a responsabilidade civil geral do nosso direito. Agora, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor vai ter algumas especificidades. Vai ter um quê de diferencial, de especial nesse sentido. Vamos analisar aqui quais são os elementos da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Olha só. Primeiro pressuposto você já conhece, é a conduta. A conduta. Agora, essa conduta aqui vai continuar sendo uma ação ou omissão. Da mesma forma, você já conhece. Temos também aí o dano. O dano também vai ser um dano de ordem material ou de ordem moral. Você também já está aí ciente do que é o dano. Temos também um nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. Também vai se fazer presente aí no CDC. Olha, está faltando um dos elementos, que é a culpa. No caso da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, não é necessário se comprovar a culpa. Olha que interessante. Em regra, não. Em regra, o consumidor não será necessário ao consumidor comprovar a culpa do fornecedor que lhe causou um dano. Olha só que interessante. Ah, Léo, então você quer dizer que uma ação indenizatória ajuizada pelo consumidor é muito mais fácil, né, de se obter o resultado do que uma na qual não existe relação de consumo. Exatamente. Porque, olha só, vem comigo. No caso geral do Código Civil, você tem que comprovar 4 elementos: a conduta,
o dano, o nexo causal e a culpa. Mas quando estamos em uma relação de consumo, olha aí na tela, você, em regra, não precisa comprovar a culpa. Quem tem que comprovar se é ou não culpado é o fornecedor. Há uma inversão do ônus da prova. Vamos analisar isso. No exemplo lá de Joãozinho, certo? Joãozinho é quem sofreu dano. Joãozinho vai comprovar a culpa de Pedrinho. Vai comprovar a conduta, o dano, o nexo e a culpa. Mas imagine aí que Joãozinho comprou um produto danificado em uma loja e vai ingressar com ação indenizatória. Joãozinho só vai ter que comprovar a conduta, que foi a venda, né? O dano, que foi o defeito causado pelo produto, e o nexo causal. E a culpa, Léo? Joãozinho não tem que comprovar a culpa. Quem vai ter que comprovar que não foi culpado é o fornecedor. Então, olha só que questão que vive caindo em tudo quanto é prova e você vai matar ela agora. Eu posso afirmar que no CDC, a responsabilidade civil no CDC é, em regra, objetiva. Ou seja, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil, em regra, é objetiva. Mas, Léo, e a responsabilidade civil comum? Ela é subjetiva. Por quê? Porque eu tenho que comprovar tenho que comprovar a culpa. Agora, no CDC, especificamente, olha só, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Então, enunciado de questão do CESP que aparece. São elementos da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor: conduta, dano, nexo causal e culpa. Falso. Outro tipo de questão que pode aparecer: a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é subjetiva. Falso. Não é subjetiva, porque não há necessidade de comprovar culpa. E a culpa é o elemento subjetivo. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva. Pessoal, vamos finalizar aqui o nosso primeiro bloco com essas informações e voltamos logo em seguida.